Bem-vindos ao Ensino em Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos! Gente, imaginem um smartphone rodando, sei lá, dezenas de aplicativos super pesados em segundo plano, o tempo todo, sem pausa nenhuma. A bateria vai pro ralo em minutos. Exato. Tem o aplicativo de correção de provas consumindo quase toda a memória, tem os grupos de mensagens de pais apitando notificações sem parar e, a carga emocional dos problemas dos alunos drenando o restinho da energia. Uma hora, o aparelho simplesmente superaquece e o sistema entra em colapso total. Dá aquela tela preta, né? É a falha sistêmica inevitável de quando a gente exige do processador muito além do que ele aguenta. Pois é. E na nossa imersão de hoje, esse smartphone prestes a derreter é a mente de um professor. Nós reunimos vários relatos e dados para destrinchar as raízes do burnout na educação e, claro, extrair 5 táticas práticas de prevenção. Porque antes de tentar plugar esse aparelho na tomada, a gente precisa olhar para os sinais de que a bateria já está no fim. E olha, as fontes não falam daquele cansaço comum de fim de expediente. Ah, não, é algo muito mais profundo, certo? Sim, é um esgotamento crônico, físico e mental. Sabe acordar exausto mesmo depois de dormir a noite toda? Ou aquela irritabilidade constante, dores físicas do nada, insônia e aquele terror profundo de enfrentar a segunda-feira. Nossa, o terror da segunda-feira é um clássico. Total. E os dados mostram que se 3 ou mais desses alertas estiverem piscando, já é um sinal vermelho gravíssimo de burnout. Mas vem cá, por que a educação especificamente é um terreno tão fértil para isso? Porque todo trabalho tem estresse, né? O que tem de tão brutal na sala de aula? Então, a grande diferença está na carga invisível e nas falhas estruturais do sistema. A carga horária do educador invade a vida pessoal todo santo dia. Apaga totalmente a fronteira entre trabalho e casa. Sim, e junta isso com a falta de recursos, os salários baixos, a pressão absurda por notas. Exatamente. Sem contar as demandas emocionais complexas dos alunos. Para quem está ouvindo ter uma ideia da gravidade, os relatos compilados falam de professores que chegam a chorar, sozinhos no carro depois da aula, ou que se pegam redigindo cartas de demissão em momentos de puro desespero. Nossa, eu fico de coração partido lendo isso. Mas aí entra uma dúvida minha. Se esse ambiente é estruturalmente tão falho e desgastante, focar em táticas individuais de prevenção não seria colocar um band-aid numa hemorragia? Olha, essa é uma provocação excelente. O ponto é que enquanto a estrutura maior não muda, o indivíduo precisa erguer umas defesas diárias para simplesmente não ser engolido, sabe? E a primeira das 5 dicas práticas do material é criar limites absurdamente rígidos. Limites tipo a regra das 20 horas. Isso. A regra é que depois das 8 da noite, qualquer mensagem de trabalho, e-mail da coordenação ou correção de prova fica totalmente bloqueada. Ponto final. Tá, na teoria isso soa maravilhoso, mas vamos ser super realistas aqui. Se um pai manda uma mensagem às 8h30 sobre um caso grave de bullying, é realista esperar que o professor simplesmente ignore o celular? É muito difícil. Mas é aí que entra a questão da sobrevivência a longo prazo. Se o profissional não cortar esse, digamos, Wi-Fi mental e não tiver um momento de desconexão absoluta, ele vai adoecer. E um professor afastado por colapso nervoso não consegue ajudar aluno nenhum. Faz sentido. É a metáfora da máscara de oxigênio do avião, né? Primeiro em você. Perfeito. E por isso a segunda tática bate muito na tecla da barreira física. Investir de 15 a 20 minutos de movimento por dia. Porque um corpo exausto e tenso acaba puxando a mente para o mesmo buraco. Exato. O movimento ajuda a metabolizar o estresse que acumulou no corpo. E aí entra a terceira dica, que é preencher esse tempo desconectado com vida além da escola. Retomar hobbies, ler por prazer, encontrar pessoas. E a quarta é ter uma rede de apoio. Terapia ou até colegas para desabafar, né? Eu li nas fontes que pedir ajuda é sinal de inteligência e não de fraqueza. Eu achei isso fundamental. Com certeza.
É essencial. Agora, a quinta tática foi a que me deixou mais curiosa. Essa recomendação de anotar 3 pequenas vitórias da sala de aula toda semana para resgatar o propósito. Por que algo tão simples faria diferença no meio desse caos todo? Ah, isso é por causa de como o nosso cérebro funciona. A gente tem um mecanismo chamado viés de negatividade. O cérebro do professor vai fixar a atenção naquele único aluno que desrespeitou a aula e esquecer completamente os 30 que aprenderam algo legal naquele dia. Ah, a gente sempre foca no ruim, é natural. Sim, então anotar ativamente essas vitórias força o cérebro a quebrar esse ciclo de negatividade, tanto psicológica quanto quimicamente. É uma forma de lembrar o motivo inicial de ter escolhido a profissão. A grande mensagem que fica dessas fontes, então, é que o autocuidado não é um luxo, muito menos egoísmo. É pura necessidade de manutenção básica. Sem dúvida nenhuma. Reconhecer que o limite chegou é só o ponto de partida para aplicar essas defesas. Bom, isso nos deixa com uma provocação reflexiva, afinal, para quem acompanha a nossa imersão hoje. Se profissionais da educação precisam estabelecer barreiras de sobrevivência tão extremas, tipo proibir o uso do próprio celular à noite só para não adoecerem mentalmente, o que isso revela sobre como a sociedade estruturou o modelo escolar? Esse é o X da questão. Será que o sistema educacional moderno passou a depender do esgotamento e do sacrifício pessoal dos professores como sua engrenagem principal, em vez de tratar essa sobrecarga como uma falha a ser corrigida? Fica aí a reflexão. Porque se a mente do educador é aquele smartphone superaquecendo, talvez o maior problema não seja a falta de bateria, mas sim o sistema que simplesmente se recusa a fechar os aplicativos. Valeu pela companhia! Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo!